Bom dia. Precisa de companhia para ler a Bíblia? Eu estou aqui todos os dias com a minha Bíblia. Se ainda não pegou a sua, pegue agora, nós vamos ler. Estamos lendo juntos, dentro de um planejamento. E vamos conseguir ler a Bíblia todinha dentro de um ano. Então vamos orar? Meu Pai do céu, obrigado porque o dia amanheceu e o Senhor amanheceu em nossas vidas. Nesta hora tão sublime, dá-nos de comer do pão da vida, dá-nos de beber da água da vida, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura de hoje ela vai dos Salmos, capítulo 76 ao capítulo 80. Então, vamos ler? Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em seu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes e é tremendo para com os reis da terra. Capítulo 77. Clamei a Deus com minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me, o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, e as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu coração repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas. E as tuas pegadas
não se conhecem. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Capítulo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que não regeu o coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se de suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto, deu-lhes de beber de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância, porque poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, o furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizeste chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado trigo do céu. Cada um comeu pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Fez-lhes soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como um pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda que lhes soava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os à frente da morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis no seu conserto. Mas ele é misericordioso, perdoou
a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxame de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Também deu ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com a saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou no meio deles quais mensageiros de males o ardor de sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles da morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias de sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou nações diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança, e fez habitar em suas terras e em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus atos. E despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera com a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. E aos seus jovens consumiu-os em fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou de um sono como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou como a perícia de suas mãos. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse.
Estamos feito o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-á para sempre? Arderá o teu zelo como fogo. Derrama o teu furor sobre as nações e não conheçam, e sobre os reinos não invoquem o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres de nossas iniquidades passadas. Apressa-te, antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações, à nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicadamente a sua injúria, com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Capítulo 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guia a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Ó Senhor dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão e lágrimas, e lhes dar a beber, lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste a vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes. E assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam, o javali da selva a deserta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, visita esta vinha e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da sua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti, de modo não nos iremos após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos orar? Meu Pai, obrigado pela leitura bíblica. Obrigado pelo alimento que o Senhor acabou de nos dar. Nos acompanhe em nossas atividades neste dia. Visita os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, amanhã tem de novo, estaremos juntos de novo, lendo a Bíblia. E lembre-se, o Espírito e a noiva dizem, vem,
E quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Deus fique com você.